Confessamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, perante vós, nossos irmãos e toda a companhia dos céus, que temos pecado excessivamente contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos, por nossas ações, por nossa omissão, em nossas palavras ou em nossos pensamentos, por nossa culpa, nossa própria culpa, nossa tão grande culpa. Rogamos-te, ó Deus, que nos conceda verdadeiro arrependimento e por amor do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos os pecados e dá-nos a graça de Te servirmos com alegria, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guiar. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guiar. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades,
ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Olhem como eles crescem, não trabalham e nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas são os gentios quem procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Já percebeu como temos uma grande dificuldade com o comum? Com o que é simples, com aquilo que é ordinário? Antigamente tínhamos um irmão em nossa antiga igreja que sempre nos chamava de espírito de novidadesco. Isso porque tínhamos a concepção de que precisávamos sempre inventar alguma coisa doida na igreja. Estávamos sempre à procura de inovações, querendo trazer coisas novas, querendo trazer momentos novos, moveres novos. Jesus, nesse texto, ao falar sobre a ansiedade, ele chama a atenção de seus ouvintes justamente para as coisas que são comuns da vida. Ele ressalta que seus ouvintes observem pássaros e flores do campo. Parece que as pessoas nesse contexto onde Jesus está apregoando essa mensagem,
Elas estavam tão ansiosas, tão desconfiadas da provisão de Deus, que perderam ali a percepção do agir de Deus nas coisas que são comuns, naquelas coisas que são ordinárias, naquelas coisas que são do cotidiano da vida. Perdendo assim a saborosidade das massas e das maçãs, como nós cantamos nessa música do Almir Sater. Será que nós não estamos da mesma forma que essas pessoas, perdendo a percepção da beleza que contém as coisas comuns, perdendo os sabores que contém nas coisas que são ordinárias, perdendo a percepção do agir de Deus no cotidiano da vida? Bom, eu acredito que sim. E é sobre isso que nós queremos refletir nessa mensagem. Como que essa cultura e esse culto ao extraordinário, à extravagância, consegue fomentar uma visão errada de Deus nas nossas vidas? Como que um culto, ele consegue fomentar o nosso coração a adorar o extraordinário ao invés de adorar simplesmente o Deus, próprio Senhor? Como que ele consegue, essa cultura, doutrinar e formar um comportamento em nós? A segunda coisa que eu enxergo que está ligado a isso é que mesmo após a nossa conversão, a nossa obsessão pelo extraordinário ainda não se altera. Porque se uma vez que a gente não conhece a Deus, a gente já está influenciado por essa cultura, uma vez que o Senhor nos traz para perto dele, nos alcança com a sua salvação, nós agora queremos usar Deus para patrocinar o nosso desejo pelo extraordinário. Então a gente está infestado, a gente tem como Deus, agora nós que somos cristãos, temos Deus como patrocinador dessa exuberância que a gente quer mostrar. E é por isso, uma das razões, que muitos cristãos se frustram com Deus. Porque Deus não tem compromisso com o extraordinário. Ele age na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira como Ele quer. E quando Ele quer. E aí a gente tenta enfatizar a experiência para medir o mover de Deus. Tudo baseado na experiência. Então as nossas músicas, a formatação das nossas reuniões, as nossas expectativas em relação ao culto, tudo isso a gente usa como uma referência para determinar se o culto, o mover de Deus ou a reunião foi boa ou não. A experiência em relação a Deus, se eu permaneço com esse Deus, se eu permaneço vinculado àqueles que comigo estão caminhando. As referências que eu uso não é mais a escritura, a verdade do evangelho. As referências é o quê? O tipo de música que a gente está ministrando no culto, a formatação da reunião, a minha expectativa, se ela foi suprida ou não em relação ao culto, tudo isso eu uso como referência para determinar a minha permanência ou não num lugar, ou com pessoas com quem eu quero conviver. A gente conversava isso hoje à tarde, o Levi e o Fernando, a gente estava conversando sobre isso. Algumas semanas atrás conversava com um irmão também sobre isso. Por que Deus não realiza os milagres que Ele realizou no Novo Testamento? Falava, não sei. Ele não quer? É suficiente para você? Ou isso determina a sua caminhada com Deus ou não? Então, a nossa, toda essa cultura, todo esse culto ao extraordinário, ele tem encontrado espaço, às vezes, nos nossos ambientes cristãos, ele se estabelece na grande maioria das nossas igrejas. E, às vezes, a gente está falando aqui, ensinando, e a gente fala, pô, isso daí é verdade, o que você está falando realmente é isso mesmo. Só que a gente também não percebe que na nossa vida a gente também está influenciado, às vezes, por uma ideia e por uma cultura desse. Tudo isso porque a gente ainda cultiva um coração juvenil. Então, como eu falei na época que eu fazia os retiros com os nossos jovens lá, a gente tinha essa questão de inovação, de querer fazer algo novo. Por quê? Porque a gente ainda tinha um coração juvenil. Ou como eu gosto de falar aqui, um coração que não foi amadurecido ainda. Justamente porque ser jovem é ser inquieto. É querer experimentar. E na juventude, a gente quer
experimentar tanto que muitas vezes a gente se perde em devaneios pacientes, em devaneios egoístas, determinando a nossa caminhada, a nossa vida justamente pelas nossas sensações, porque ainda somos jovens. Mas uma vez que você amadurece, e a Bíblia nos chama para esse amadurecimento em Cristo, para chegar à perfeita varonilidade dele, as nossas escolhas, as nossas decisões não são mais por aquilo que sentimos, mas por aquilo que realmente tem valor, por aquilo que realmente é verdade. Por isso que as Escrituras, elas nos chamam a crescer, a amadurecer, a deixar as coisas diminuir e avançar para as que estão diante de nós, e as que estão diante de nós é a perfeita varonilidade de Cristo. Mas nos nossos dias hoje, tanto na vida fora de Cristo, quanto na vida dentro de Cristo, queremos prolongar a juventude, queremos prolongar a vida pela experiência. E olha, isso é um grande erro, porque prolongar essa juventude causa-nos ansiedade, porque as nossas expectativas em Deus, nesse Deus do extraordinário, estão completamente equivocadas. Como nós ouvimos aqui a canção, nosso desafio é cumprir a vida e compreender amar e ir tocando isso em frente. Cumprir a vida e compreender amar. Traduzindo então, irmãos, essa cultura do extraordinário, ela tenta nos vender a felicidade, do qual a gente não encontra. Não sei se você lembra a propaganda da Coca-Cola. Tinha lá o família bonita, aquelas cores maravilhosas. Eles abriam a Coca e tinha uma frase no final: abra a felicidade. Você não está tomando um refrigerante apenas. Eles estão te vendendo uma promessa de felicidade. O que importa é a imagem da coisa e não o conteúdo. O ideal que imaginamos e criamos em cima da expectativa do espetáculo e do extraordinário faz-nos perder a percepção da essência do que é real. Então, as propagandas hoje elas são construídas dessa forma, as propagandas de restaurante, hotéis, as propagandas de igreja. Vendendo uma promessa, prometem a felicidade. Porque quando eu não era da igreja, eu era favelado, mas agora eu tenho 3 empresas, 4 empresas, sou empresário. Vendendo a promessa da felicidade. Porque a filosofia dessa ideia é que quando você comprar o que eles estão te vendendo, você terá a felicidade. Só que aí quando você compra, você não tem a felicidade. Por quê? Porque você não tem a essência. A essência daquilo que representa. A essência daquilo que representa é somente o espetáculo. É algo falso. O extraordinário, que prometeu te dar a sensação, mas ela não consegue cumprir. Porque a verdadeira felicidade está aqui, no que Jesus falou. Perceber o agir de Deus nas coisas que são comuns, ordinárias. Irmãos, e tem gente que escolhe igreja assim, tem gente que escolhe amigos assim, tem gente que se decide casar com base nessa filosofia. Tudo que precisa de uma experiência, de um espetáculo, de um extraordinário. Escolhem pela propaganda e não pelos valores. E é triste a gente perceber que muitas pessoas têm procurado um evangelho do espetáculo, uma igreja do espetáculo, uma fé do espetáculo. Quando isso ocorre, a gente perde essa beleza do que é comum. Nós perdemos a passagem de Jesus da vida cotidiana. Nós perdemos a passagem de Deus nas coisas que estão acontecendo no comum. Olha, volta comigo aqui para o texto. E perceba na conversa que Jesus está envolvido. Que tipo de Messias aquelas pessoas estavam esperando? O Messias do espetáculo. Um Messias que destruísse o Império Romano. O Messias que retomasse Israel e colocasse Israel no seu devido lugar de glória.
Um Messias que viesse com um exército imponente. Mas que tipo de Messias aparece naquele contexto de pessoas? Um carpinteiro. Alguém comum. Nascido em um estábulo de uma cidade que não tem histórico de profeta. Alguém simples. Alguém que talvez se vivesse nos nossos dias, a gente poderia passar por ele e nem reconhecê-lo. Porque também estamos contaminados com essa cultura. Então, que tipo de espetáculo com a promessa de felicidade nós temos comprado? Se nós queremos descobrir a causa das nossas ansiedades, a gente tem que olhar para as promessas que nós estamos comprando, para o tipo de Messias que nós estamos idealizando. Que tipo de Messias nós estamos esperando vir e agir em nossa vida? É o Messias comum? Ou é o Messias do espetáculo? Vou fazer uma outra brincadeira interna aqui, alguém vai entender. É o Messias que provê milagrosamente a mussarela? Ou é o Messias que deposita milhões lá na sua conta? Que tipo de Messias nós estamos esperando? Um Messias que não deixa o pardal morrer milagrosamente, ou que provê uma Dona Ivone para cuidar dele? A gente está brincando assim porque a gente estava conversando lá na chácara que um pardalzinho caiu lá na casa da Dona Ivone e ela cuidava dele todo dia. E todo dia, já sabia os horários, né, Dona Ivone? Café da manhã, almoço e janta, ele ia lá comer. Então, que tipo de Messias a gente está esperando agir na nossa vida? Quando a gente fala de cura, de amizade, que tipo de Messias a gente está esperando alguém usar para nos curar? Um milagre extraordinário que já levanta alguém da cama, ou alguém que vai lá te visitar todos os dias, orar, e o remédio vai agindo ali e vai curando aos poucos no processo. Então, o que eu gostaria de trazer aqui hoje é para que a gente troque essa experiência do extraordinário pela experiência do gradual. De enxergar a Deus no processo comum da nossa vida. Esse crescimento gradual em Cristo. Ao invés daquela experiência extraordinária e radical. E quando a gente coloca toda a nossa fé e expectativa nessa experiência radical, não é de se estranhar que muitas vezes alguém vai sempre estar procurando essa grande novidade. Infinitamente nesse ciclo vicioso. Qual que é a próxima experiência marcante? E quem vive assim, vive um ciclo sem fim de ansiedade. É por isso que nos nossos dias, as doenças da alma aumentaram a sua participação na humanidade. Porque é uma vida tentando ser vivida de experiência em experiência marcante. Um apelo constante às nossas emoções. Na tecnologia, a gente tem uma área que a gente que é acostumado a dar um nome para isso. Chama Customer Experience. É uma pessoa específica, uma profissão, já é uma profissão já específica na experiência do usuário. Então ele conversa com o usuário, não sei se você já recebeu, você faz uma compra, você recebe uma pesquisa. Daquele livro, daquilo que você comprou. Você liga para reclamar de uma coisa, no final o atendente fala aqui, ó, avalie o meu atendimento. Experiência do usuário. Então, a nossa inquieta paciência com o comum não é apenas influência da nossa cultura, mas é a influência desses pontos de vistas dos quais a gente não é sólido no discipulado cristão, porque nós ainda não entendemos que a vida cristã é um crescimento gradual, ao invés de um crescimento de experiência em experiências radicais. Quando Jesus ele vai falar, olha, passe pela porta e entre pelo caminho,
ele já está justamente configurando o tipo de vida cristã que nós deveríamos viver. Uma experiência de porta, ou seja, a gente sai de um ambiente para entrar num outro completamente diferente, mas não é só isso, nós precisamos trilhar um caminho. E às vezes o caminho é o cotidiano, é o ordinário, é o comum. Então, essa ideologia, essa filosofia, que eu poderia dizer, moldou a cultura ao longo do cristão das últimas décadas. E como que a gente sai dessa experiência do extraordinário para uma vida de crescimento gradual no caminho de Cristo? O texto aqui de Mateus nos dá alguns indícios. Eu quero compartilhar 3 rapidamente para não demorar. Se a gente começar o texto lá do início, lá Mateus 6, lá no primeiro versículo, Jesus vai falar contra uma categoria de pessoas que está fazendo da sua piedade um espetáculo. Então, a primeira coisa, não faça da sua piedade um espetáculo. Parece que o contexto em que Jesus está falando é justamente essa cultura do extraordinário, do espetáculo, da aparência. O verso 1 a 4, ele vai falar justamente sobre a piedade de contribuir, de dar esmolas. E ele fala, olha, guardai-vos de praticar-vos atos de justiça diante dos homens, para seres vistos por ele. Se o fizerdes, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Então parece que Jesus está falando assim, ó, filho, para essa bobeira de se louvar a todo momento. Para que essa bobeira de servir a Deus, e porque você serve a Deus, alguém tem que jogar confete para você. Para com essa bobeira de se exaltar a si mesmo nas suas virtudes, daquilo que você faz para Deus. E olha, nem espere isso dos outros, nem espere louvor, porque uma vez que você espera louvor, você já ganhou seu galardão. Você não vai ter galardão diante de Deus. Olha, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é essa. É fazer algo sem esperar nada em troca. Porque no nosso cérebro, quando você serve, quando você ajuda, automaticamente já dispara aqui não sei como é que é, os psicólogos aí, os biologistas, sei lá, vão me ajudar, mas dispara uma substância que ativa o nosso senso de recompensa. Então você já faz e ativa esperando essa recompensa, esperando um obrigado, uma gratidão, alguma coisa. Só que Jesus fala, não é isso. Não faça da sua piedade um espetáculo. O que a sua mão direita faz, a sua esquerda não deve saber. Quando isso não ocorre, quando a gente faz e não entende, não compreende que a nossa piedade, que o nosso servir a Deus não deve ser um espetáculo, quando a gente faz algo para servir e a recompensa não ocorre, nasce o quê? A frustração. A decepção, a desilusão, e em casos mais profundos, a depressão. Então eu compreendo justamente os desigrejados, entendo, quase já fui compreendo, mas às vezes o outro lado da moeda que eu fico pensando é, será que Deus também não quer tratar o coração de alguém? Para fazer, para honrar e para servir a Deus, independente do que aconteça com ele, da frustração, da desilusão. Porque a nossa piedade não deve ser um espetáculo. Alguns anos atrás eu falei para os irmãos que estavam comigo, falei para eles, eu entendo, eu sofri
entendo que algumas coisas de muito erradas aconteceram, mas entendo e reconheço também que o meu coração não estava reto 100% diante de Deus. Havia algo ali que eu só pude perceber com a frustração. Eu só pude perceber com a decepção. Então, se a gente quer ser livre completamente dessa ansiedade e trocar a nossa experiência de vida, de viver de experiências do extraordinário para perceber as coisas comuns e o agir de Deus, primeiro a gente tem que entender que a nossa piedade não é uma piedade que deve ser um espetáculo. A segunda coisa que a gente vê a partir do verso 5 até o 15, onde Jesus vai falar do modelo de oração, é que a gente não pode fazer da nossa oração um espetáculo. Se por um lado a Bíblia sempre nos exorta a ser fervorosos na oração, por outro nós não devemos fazer dessa oração um espetáculo. E Jesus está atacando justamente os fariseus que faziam da sua oração um espetáculo, oravam nas praças. Então, nem um extremo e nenhum outro. A gente tem uma oração que eu tenho feito lá com a Cris, minha esposa, com a Miriam, de terça-feira, lá na casa da Miriam. E num determinado momento ali, eu percebi que parecia que as irmãs não estavam muito entusiasmadas com aquilo. E aí eu tive essa percepção, eu falei, olha, que a nossa vinda aqui seja uma vinda leve. Inclusive, você está convidado, se quiser, um dia lá. Que a nossa vinda aqui seja uma vida leve. Se a gente perceber de Deus que devemos nos ajoelhar e chorar diante de Deus, nós vamos fazer isso. Se nós percebemos de Deus que a gente tem que gritar a Deus ali, clamar com todo o nosso entusiasmo e coração e nossa alma, nós vamos fazer isso. Se percebemos que devemos louvar a Deus, nós vamos fazer isso. Mas se percebemos que também o tempo é só para sentar e conversar, nós vamos fazer isso. Nós vamos perceber Deus. Nós não vamos engessar Deus, nós vamos fazer disso daqui um espetáculo. Eu não creio que Deus se manifeste com um extraordinário espetáculo sempre. Não é assim que eu vejo na Bíblia, não é assim que eu vejo na história. Deus não está encaixotado na nossa maneira de enxergá-lo. E você sabe que Elias entrou em depressão por causa disso? No episódio lá de Elias, no confronto com os deuses, ele ora ali, ele fala, agora vocês vão saber quem é Deus. Aí ele pega o sacrifício, joga água no sacrifício. Aliás, antes dele fazer isso, ele pega o sacrifício e fala, ora aí para os seus deuses, porque o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E eles ficam ali orando, clamando, se batendo ali para que Deus faça, não acontece nada. Aí Elias pega, desce água, acho que umas 3 vezes, ele não me lembro do texto, mas ele desce água umas 3, 4 vezes e ora. E o fogo desce, queima ali tudo, o sacrifício. É um espetáculo extraordinário, uma manifestação de Deus extraordinária. Aí Jezabel fala que vai matar ele. Esse cara corre para o deserto e entra num estado ali de frustração, de desilusão. E aí Deus vai falar com ele. E aí um dos textos mais maravilhosos que eu assim, trago sempre comigo. Eu te procurei na tempestade, o Senhor não estava. Te procurei no vento, o Senhor não estava. Te procurei nos terremotos, o Senhor não estava. Onde que o Senhor estava? Um cicio suave. Algo simples, um vento. Então a história já mostra que o extraordinário não fortalece ninguém. O extraordinário não dá substância, consistência para continuarmos caminhando com Deus. Não, o extraordinário não faz isso. O extraordinário, aliás, é uma das ferramentas que a besta vai usar para enganar muitos. Está lá em Apocalipse. Milagres. O que é que nos fortalece? Caminhada gradual.
o que realmente interessa para Deus, quando a gente lê esse texto aqui de Mateus 6, do capítulo 5 ao 15, onde ele vai falar sobre oração, o que interessa para Deus é quem nós somos na privacidade com Ele. Não faça da sua oração um espetáculo. Não faça. Vá para o teu quarto. Os tempos onde a gente filma tudo, fotografa, revela a intimidade da igreja na internet. Fecha o quarto, vai para lá, fala com o teu pai. Jesus fala desse espetáculo da oração vazia. Porque o fariseu, uma das maneiras de disfarçar a hipocrisia dele, era a oração pública. Oração, Jesus vai chamar de pagã. Oração repetitiva, oração sem conexão real com o eterno. Aquele momento de você falar, mas também de parar e de ouvi-lo. E quem tem essa prática de orar, de ouvi-lo, ele não espera uma resposta espetacular na oração. Quem cultiva essa relação, esse hábito, essa vida ordinária, comum de comunicação com Deus, desenvolve uma consciência profunda de que Deus não age só no extraordinário, Deus age no comum também. Porque o mesmo Deus que fala, haja luz e de forma extraordinária aparece a luz, é o mesmo Deus que diz, a terra produza a sua erva. É o Deus que aguarda a terra fazer o seu processo para que a relva brote. Então, o mesmo Deus que age de forma extraordinária é o Deus que fala, siga o processo, produza a relva e aguarda que o processo se desenvolva por si só. Porque ali também Ele está agindo. E por fim, Mateus 6, 16 ao 18, não faça da sua mortificação um espetáculo a Deus. E Jesus está tratando referente ao jejum. E o jejum é uma das formas piedosas dentro da vida cristã de fazermos morrer a nossa natureza terrena, nossa natureza pecaminosa. Ao contrário do que muitos imaginam, o jejum não é uma moeda de troca, o jejum não é um favor que nós estamos fazendo a Deus, não é uma forma de nós alcançarmos o que Deus não nos está dando. O jejum não é para isso, mas é uma maneira piedosa de fazer morrer a nossa natureza. Na cultura judaica era uma demonstração de um arrependimento verdadeiro. Então, ao jejuar, na cultura judaica ali, eles jogavam cinzas na cabeça, né, para demonstrar que a tristeza, o constrangimento do pecado. Só que Jesus percebeu isso, vocês estão fazendo do jejum um espetáculo, para mascarar uma falsa piedade. Não façam isso. Não façam da sua mortificação, do seu arrependimento, um espetáculo, uma cultura extraordinária para Deus. Aliás, quando você for jejuar, lava o teu rosto. Demonstre felicidade, alegria, para que ninguém mesmo nem perceba que você está jejuando. A gente não precisa, irmãos, demonstrar a nossa espiritualidade. Nós não precisamos mostrar para as pessoas o que nós deixamos de fazer para e por Deus, porque isso é espetáculo. A nossa mortificação é um elo entre nós e o eterno. Então, ao que tudo indica, e aí a gente vai chegar no verso 19, onde ele vai falar sobre os tesouros, no verso 22, que ele vai falar sobre luzes e trevas, e no 24, sobre os dois senhores, e finalmente, sobre a ansiedade da vida, ao que tudo indica, se a gente olhar para todo o contexto do texto,
Ao que tudo indica é que quando a piedade, a oração e a nossa mortificação a Deus passam a ser um espetáculo, nós paramos de gastar com Deus para gastar para comprar a felicidade que o mundo e a cultura do espetáculo está nos oferecendo. Nós paramos de economizar para nos dedicarmos a Deus, para acumular e entesourar na terra. Então, quando a piedade, a oração e a mortificação ela se torna para nós uma cultura de espetáculo, a gente quer mostrar sempre isso, a gente para de entesourar no céu para entesourar na terra. A gente deixa de servir a Deus para servir os nossos interesses egoístas da terra. Perceba que aqui no verso 19 é justamente esse contexto que ele vai falar. Então ele fala da piedade, das esmolas, ele fala da oração, ele fala do jejum, e no verso 19 ele entra, não ajunteis tesouros. Parece que quando a gente lê esse texto, ele está meio desconexo com o contexto que Jesus está falando, mas é justamente o contrário. Há uma conexão perfeita, porque quando a nossa vida é uma vida sem essa percepção do agir de Deus no comum, a nossa vida, a nossa piedade, a nossa mortificação a Deus, ela se torna apenas um espetáculo, nós começamos a acumular sobre a terra. A nossa vida comum deixa de ser comum para tentar ser uma vida extraordinária, no qual nós não estamos entesourando no céu, mas entesourando na terra. E o que faz com que isso mude é a nossa visão, a maneira como nós enxergamos. Se passamos a enxergar a simplicidade das coisas, todo o nosso corpo tem luz. Porque é isso que ele fala no verso 22. A lâmpada do corpo são os seus olhos. A maneira como você enxerga a piedade, a maneira como você enxerga a oração e a maneira como você enxerga a mortificação da vida para Deus. Isso determina o quanto de luz e o quanto de trevas haverá em você. Isso determina a maneira como você se comporta na vida. Então esteja atento. Esses dias, veja se tudo que está envolto ao redor da sua vida tem sido um espetáculo. Veja se o extraordinário não tem feito parte, aliás, não fazendo, mas feito parte das suas escolhas e decisões. E, consequentemente, te levado à ansiedade. Porque tudo que é espetáculo, tudo que é extraordinário está intimamente ligado ao dinheiro, ao quanto se ganha com isso. E determina a nossa maneira como vivemos. A busca incessante do espetáculo nos faz perder a visão do que é belo, do que é ordinário, do agir de Deus no comum. O belo das aves, o belo das flores, o belo da família, o belo dos filhos, das amizades verdadeiras, o belo da fidelidade, o belo do pequeno carinho, do pequeno gesto, simplesmente porque perdemos a admiração do agir de Deus nesse processo gradual e ordinário das coisas. É assim que muitos pastores se perderam. Por causa da cultura do espetáculo, do extraordinário, se vendem. Igrejas se vendem. Tudo com o que vão ganhar com isso. Então, a maneira como nós construímos igreja, cultura da família, cultura do cuidado. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é tentar andar nessa contramão. Falava com o Levi, né? A gente comentava algumas semanas atrás sobre a nossa igreja. Às vezes a gente fica ansioso, e a gente conversa como a gente vê que o ambiente da igreja mudou. Isso é louvável. Há uma cultura hoje de família aqui. Há uma cultura de cuidado, de preocupação.
Estamos longe ainda do que ser igreja, mas olha o quanto nós já avançamos. A gente estava lá na chácara, né? Passamos uns dias ali. Aí os irmãos foram embora. A Dayana, eu não sei se o Fernando falou isso inconscientemente, mas na hora que ele falou, ele teve uma frase lá que ele falou assim: eu quero fazer concurso, eu quero ficar aqui nessa cidade. E a gente depois, se vocês forem embora, a gente começou a se alegrar com isso. Alegrando por causa do sonho, da expectativa, do que ele está projetando. Uma cultura do simples, do comum. Olhando a igreja nos olhos. Olhando nos olhos das pessoas. E isso diminui drasticamente a nossa ansiedade da vida. O Queiroz me disse um dia ali na porta da igreja, né? Como você é novo, mas eu acho que eu sou um novo, uma alma velha presa em alguém novo. Porque eu não quero mais espetáculo. Falava com o irmão também essa semana, ontem. Eu me perguntava sobre isso, eu perdi esse desejo, eu perdi. Eu quero, como nós cantamos aqui, eu quero o sabor das pequenas coisas. O sabor das pequenas coisas, o belo da risada, da zoeira, da mandioca, de um almoço ao redor da mesa, um dia e meio apenas, mas que faz valer o ano, que renova o coração. Eu quero o belo das conversas simples ali, e nessas conversas simples você perceber o coração sendo incendiado por ideias, sonhos, percepções, projetos em Deus. É isso. É isso. Não quero mais o extraordinário. Quero ver Deus nas pequenas coisas. Quero ver Deus na atitude de um irmão de doar um copo de água. Copo ali para o pastor beber. É isso. E eu tenho não sei se isso é trauma, mas eu tenho uma certa resistência com tudo aquilo que começa a se configurar como espetáculo. Extraordinário, assim. Isso tudo nos leva a um nível de ansiedade que afeta a nossa confiança no nosso Criador. Pode tocar essa canção de novo, do Almir Sater? Primeiro semestre de faculdade que eu fiz, eu era o segundo mais velho da minha classe. O resto era tudo novo. Tinha um cara mais velho que eu, mas era o segundo ali. E eu mudei de carreira, assim, já um pouco velho, assim, na minha concepção, né? Mais de 35 anos. Comecei faculdade, aquela molecada tudo nova, voando no negócio. E eu, uma certa dificuldade de aprendizado. E ali no primeiro semestre, eu fiz as primeiras provas, as notas saíam por aplicativo. E aí eu olhei minhas notas completamente baixas. E aí, no primeiro semestre, eu falei, não, vou parar com esse negócio, não aguento mais. Acho que eu estou velho para isso, deixa esse negócio quieto. E a gente, na faculdade, a gente tinha formado um grupo, que esse grupo ele iria fazer todos os trabalhos até o final da faculdade. E aí, as 4 pessoas do meu grupo não me deixaram desistir. E depois elas falaram assim, mas que nota você tirou? Eu tirei isso aqui. Ele falou assim, não, mas você está olhando no lugar errado. Olha nesse lugar aqui. Aí eu olhei, eu tinha tirado notas até maiores que alguns deles ali. Mas isso, antes de eu perceber que eu estava indo bem, isso causou ansiedade, frustração, decepção. Mas eu tive alguém, aliás, eu tive 4 pessoas
que me fizeram enxergar além. E no meu trabalho, como o meu trabalho ele trata com tecnologia, há muita comparação. Então, a todo momento você está se comparando. Sou melhor, sou pior, sou... Todo momento. E aí eu comecei a perceber que, ao tentar olhar para a vida e me comparar, fazer com que o meu trabalho fosse um espetáculo para os outros, fosse extraordinário a fim de despertar ali o interesse dos outros, toda vez que eu tentava ir por essa linha, isso me causava ansiedade, frustração, dividias assim de eu não querer falar com ninguém, com minha esposa, assim, sabe, aquela coisa, quase uma pré-depressão ali. E aí eu falei, Deus, isso aqui está errado. Eu tenho que viver dia a dia, o comum, simples, sem comparação. Perceber o Senhor até mesmo nas coisas que eu estou fazendo como profissional. Isso nos livra da ansiedade. Isso nos faz perceber Deus nas flores, nos pássaros, e saber que se Ele cuida das flores e dos pássaros, também cuidará de nós sem falha durante o processo. Deus é o Deus do comum também. E essa reflexão que eu gostaria de trazer com vocês